Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Então, meu nome é Sheila Hansen, vocês já sabem, e estamos nos 30 vídeos para passar na primeira fase da OAB do exame 32, que será ministrado no dia 13 de junho de 2021. Meu Deus, já está chegando. Oh, meu Deus. Mas nós estamos nos preparando, por isso que nós temos os vídeos. Eu já terminei a matéria de constitucional, tudo que recorrentemente é abordado em constitucional já está no ar. Então você veja as aulas, veja os exemplos, faça resolução de questões, faça resolução de questões, faça resolução de questões. Tem um mantra, sabe? Terminou a matéria, faz a resolução de questão sobre aquela, sobre a DI, sobre competência do Estado, sobre poder legislativo, poder judiciário, sobre a DECOM, qualquer coisa, ou todos os assuntos, né, melhor dizendo, façam resoluções de questões, tá? Esse é o canal OAB sob medida para estudantes, tá? Eu gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal, ativasse os sininhos, assim, toda vez que eu colocar um vídeo fresquinho para vocês, que está sendo 2 por dia, pra gente chegar mais rápido que o exame e ter tudo gravadinho na nossa cabeça e tirar os 40 pontos, você vai receber uma notificação no seu celular. E também clica em gostei, para saber se vocês realmente estão gostando desse vídeo. Se vocês tiverem sugestões, comentários, críticas construtivas, não vem me zoar, ou tópicos que vocês queiram saber alguma coisa, ou algo que eu deixei faltar, ou que eu errei, que vocês queiram me corrigir, por favor, aqui embaixo é o lugar certo para vocês deixarem isso, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ética. 8 pontos na prova. Vamos gabaritar ética? Gente, ética é fácil. Ele é fácil, assim. De todas que tem mais pontos, eu acho que ética é mais fácil. Então, tudo que nós vamos falar hoje está no Código de Ética da OAB e no Estatuto também, né? E em qualquer outra lei que discipline o advogado. Sendo assim, realmente eu tenho que ler, porque eu não vou conseguir gravar tudo bem? Mas eu fiz uma pesquisa, né? Como vocês já sabem, né, eu fiz uma pesquisa há 1 ano e meio, por 1 ano e meio, de todos os assuntos que são recorrentes. Procurei sobre eles, me inteirar o que era, montar um script para nós dois estudarmos, porque eu não sou professora, eu sou estudante do exame 32 da OAB, assim como vocês, tá? Então, o que eu faço aqui é aquela fofoca de falar assim, Sheila, eu não fui para aula ontem, me fala o que caiu. Então eu vou falar para você o que caiu na aula de ontem que você não estava, entendeu? Vamos lá? Então, na inscrição do advogado, inscrição definitiva, tá? Para se inscrever como advogado será necessário ter 8 requisitos, ok? Capacidade civil, diploma ou certificação de graduação em direito. Tem aquela coisa, né? Obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Credenciada por quem? Pelo MEC. Então, o diploma ou certidão de graduação tem que ser de uma instituição credenciada pelo MEC. Título de eleitor, quitação de serviço militar, se você for homem e brasileiro, claro. Aprovação no exame da ordem, que é isso que nós estamos fazendo aqui, porque o resto é tudo tão fácil de obter, né? A ausência de exercício de atividade incompatível com a advocacia, por exemplo, você não pode ser policial e advogado, né? E você não pode ser corretor de imóveis e advogado, né? Então, apesar da locação de imóveis precisar de um advogado para contratos ou compra e venda também, né? Mas tem várias atividades que você não pode, que não concorre, é incompatível com a advocacia, né? Idoneidade moral, né? E não ter praticado nenhum crime, né? E prestado compromisso perante o conselho, que é quando a gente vai receber a carteira. A gente vai lá e presta um compromisso perante ao conselho seccional que você vai se inscrever, né? Então, nós temos 3 tipos de inscrição. A principal, a suplementar e a por transferência. A principal também é chamada de inscrição definitiva e será aquela que o advogado
irá utilizar em seu dia a dia. E ele é utilizado aonde? No seu domicílio profissional, ou seja, o local que exerce sua profissão. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, mas se surgir dúvida, valerá o domicílio da pessoa física do advogado, ok? Eu sou de Santos, São Paulo, então a minha inscrição principal será São Paulo, ok? A inscrição suplementar. Ela deve ser realizada caso o advogado exerça a profissão em mais de... É assim, o advogado, quando tiver minha carteira, lá para outubro, atuar no Acre? Posso. Posso atuar em Minas Gerais? Posso. Posso atuar no Rio de Janeiro? Posso. Isso com a minha inscrição principal, de São Paulo. Como? Até 5 causas. Eu posso ter 5 causas no Acre, 5 causas no Rio de Janeiro, 5 causas em Minas Gerais, mas se passar disso eu preciso, se tiver uma 6ª causa em algum lugar, eu tenho que ter inscrição suplementar deste lugar, tá? Então, se eu vejo que o meu escritório está tendo mais demandas no Rio de Janeiro, mais do que 5 por ano, né, eu tenho que fazer uma inscrição suplementar também no Rio de Janeiro, ok? Inscrição por transferência. Caso o advogado altere o seu domicílio profissional, deverá solicitar a sua transferência da sua inscrição principal para o conselho seccional respectivo. Vale lembrar que o advogado continuará com uma inscrição principal, porém em outro conselho seccional, ok? Se eu me mudar para Paraíba, eu vou ter uma inscrição principal também no conselho seccional de Campina Grande, de Pocinhos, não sei. Bom, o cancelamento e o licenciamento dessa inscrição. Você já está inscrito, você já é advogado, carteira vermelha, sonho, tá? Tá na... Essa carteira... Peraí só um minutinho que eu vou tirar aqui da minha bolsa. Tadã! Vamos lá. Cancelamento e licenciamento. Será causa de cancelamento a inscrição do advogado que assim o requerer, ou sofrer penalidade de exclusão, falecer ou passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia, tá? Aí ele vai perder os requisitos necessários para inscrição. Na hora que ele perde os requisitos necessários para inscrição, ele perde a carteira do AB. Ela é cancelada, né? Então vamos lá. Será causa de cancelamento? Caso ele o advogado requerer o cancelamento, sofrer penalidade de exclusão. Depois nós vamos falar sobre infrações e sanções disciplinares. Falecer, claro, né? Passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia. Ele passou num concurso para a Polícia Federal, né? Civil. Aí ele não pode ser policial e advogado. Então, ele pede, nesse caso, o licenciamento, né? Ele pede uma licença, né? Se não for em caráter definitivo. Se for em caráter definitivo, aí é o cancelamento mesmo, tá? Mas só uma coisa, uma vez feita a prova da ordem, você não faz nunca mais na sua vida, tá? Isso aqui que a gente tá passando, a gente só vai passar uma vez. Passou na prova da ordem, a gente pode cancelar, licenciar, fazer o que a gente quiser. Mas a gente não faz de novo, não há hipótese que você tenha que fazer a prova da ordem novamente. Bom, caso o advogado, como eu acabei de dizer, caso o advogado passar a exercer temporariamente atividade incompatível, então ele deve solicitar um licenciamento, tá? Então, se ele vai querer ser corretor, teve um grande empreendimento e ele quer ser um corretor, né? Cresce, etc. Então, ele solicita um licenciamento. Durante aquele período de 1 mês, 2 meses, 1 ano, ele fica de licença, né? Como se fosse licença maternidade, né? E não tem nada a ver com licença maternidade, eu tô falando que é um tipo de licença, tá? Que é um período, né? E aí, após cessar o que deu causa, ele pode voltar a ser advogado.
Uma vez que ocorra o cancelamento, nós teremos o desligamento do advogado da OAB, tá? A ausência do pagamento da anuidade e, caso retorne à OAB, deverá realizar um novo pedido de inscrição. Contudo, uma vez que ocorra o licenciamento, teremos o afastamento temporário da OAB, manutenção do número de inscrição e o pagamento da anuidade não é obrigatório, ok? O estagiário profissional da advocacia será realizado nos últimos anos do curso, sendo obrigatório o estudo deste, tá? O Estatuto e do Código de Ética e Disciplina. O aluno do curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, sendo proibida a sua inscrição na OAB, tá? Então, assim, quando a gente está nos últimos anos da faculdade, nos últimos 2 anos, acho que sim, a gente pode requerer a nossa carteira de estagiário da OAB, que é uma azul. É igual a vermelha, só que ela é azul. Eu já tive ela, né? Ela é válida por 2 anos, né? Prorrogável por mais 1, se eu não me engano. Agora, se por exemplo, eu não tenho atividade incompatível com a advocacia, né? Então, se eu tivesse acabado de me formar, ou estivesse nos últimos anos, eu iria entrar com o pedido de uma carteira de estagiário da OAB, né? Que é a carteira azul, que faz você entrar no fórum antes de todo mundo, né? Tem alguns privilégios. No caso que você tem uma atividade, o policial militar, ele tá cursando direito e ele quer fazer estágio, ele pode fazer estágio. Ele só não pode ter sua inscrição na OAB como estagiário, tá? A inscrição do estagiário ela é feita no conselho seccional, no território que se localize o curso. Por exemplo, eu sou de Santos, né? E na minha classe tinha gente de Itanhaém, de Peruíbe, que são cidadezinhas vizinhas aqui no litoral, tá? Então, eles não podem pedir a inscrição do estagiário na seccional Itanhaém, na seccional Peruíbe. Eles têm que pedir na de Santos porque eles estudavam em Santos, ok? Da inscrição. Agora eu vou ler lei, então eu preciso dar uma olhadinha para cá. Vamos lá. Artigo 8º. Para inscrição como advogado é necessário capacidade civil. Inciso 2. Diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Inciso 3. Título de eleitor e quitação do Serviço Militar C brasileiro. Inciso 4. Aprovação em exame de ordem. Inciso 5º. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Inciso 6º. Idoneidade moral. Inciso 7º. Prestar o compromisso perante o Conselho. Parágrafo 1º. O exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova de título de graduação. Ok? Parágrafo 3º. A idoneidade moral, que eles falam tanto, deve ser declarada mediante decisão que obtenha um mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho competentes em procedimento que observe os termos disciplinar. Parágrafo 4º. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infame, salvo reabilitação judicial. Bom, para a inscrição como estagiário, é necessário preencher os requisitos mencionados no inciso 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º, que nós acabamos de ler, que só exclui o 2 e o 4. O 2 é o diploma e o 4 é aprovação em exame de ordem. O resto é tudo igual, tá? Então, ele precisa preencher todos os requisitos, exceto o exame de ordem e o diploma. O segundo inciso é ter sido admitido em estágio profissional da advocacia, claro, né? O estágio profissional da advocacia, com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico. Pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior pelos conselhos da OAB, ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB.
A inscrição do estagiário é feita no conselho seccional em cujo território se localiza o seu curso. O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível pode frequentar o estágio, ministrado pela instituição, para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito que queira se inscrever na ordem, como eu sou bacharel em Direito já, desde 2008. Abafa. A inscrição principal do advogado deve ser feita no conselho seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. Parágrafo 1º, considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade da advocacia. Parágrafo 3º, no caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência da sua inscrição para o conselho seccional correspondente. Bom, devido à pandemia, agora já falei sobre a inscrição, tá? Devido à pandemia, né, a OAB São Paulo informou que o protocolo de pedidos de inscrições deverão ser agendados através da central de relacionamento. Eles deixaram um telefone, né, que é o 3291-3777, né? E para você poder agilizar a sua inscrição, eles deixaram um link também, né, para você fazer o upload de todos esses documentos, tem certidões, tá? Por exemplo, você tem que apresentar a certidão de execuções criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é meu caso, que estou em São Paulo, né? Eu tenho que apresentar, além daqueles documentos, essas certidões, certidão de distribuição da Justiça Federal de primeiro grau, eu acho que de certidões são essas, peraí, acho que são 3 certidões. Certidões de execuções criminais. Vamos para direitos e prerrogativas. Bom, são os direitos que garantem as condições para que o profissional exerça a defesa de seus clientes com autonomia e plenitude. Eles estão assegurados no Estatuto da Advocacia, nos artigos 6º e 7º, tá? Para que possa exercer a defesa dos direitos do cidadão de forma íntegra, foram editadas as prerrogativas do advogado, que são as garantias que garantem o exercício pleno da profissão, né? Dando ao advogado a maior autonomia, independência ao profissional, né? Assim ele consegue, principalmente defesa, principalmente penal, né? Que é uma defesa, às vezes, de coisas que vão, que ferem os nossos costumes, ou que ferem as nossas virtudes, ou ideias, né? Então, é muito importante, né, que tenha suas prerrogativas, né, garantidas em autonomia e independência profissional. Por conta dessas prerrogativas, nenhum advogado deve ser constrangido ou ter seu papel diminuído por nenhuma autoridade do judiciário, executivo, legislativo ou mesmo o MP, tá? Também não tem como cometer abuso, né? Porque você tem direitos e prerrogativas, você vai cometer abuso com o MP, né? Você vai cometer abuso com o juiz, nem nada disso, né? A Constituição, no seu artigo 133, ela diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei, tá? Então, os atos dos advogados são invioláveis e as manifestações também no exercício da profissão nos limites da lei. Ele saiu da lei já é outra coisa, né? Ele tá lá sentado fazendo audiência, ele tem esses direitos e prerrogativos, ele não pode falar as mesmas coisas que ele falaria fora de lá. As principais prerrogativas dos advogados são a ausência de hierarquia. Não existe hierarquia entre juiz, MP, delegado, defensor público, não existe, tá? Todos têm liberdade e autonomia para exercerem suas atividades. De acordo com o artigo 6º, não há hierarquia nem subordinação entre os advogados, magistrados e membros do MP, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos, os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado no exercício da sua profissão tratamento compatível à dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Ok? Vamos lá. Inviolabilidade, outro direito, direitos e prerrogativas. Segundo, inviolabilidade de documentos e arquivos, tá?
É assegurado ao advogado total inviolabilidade de sua comunicação e de seus documentos de acordo com o inciso 2 do artigo 7º. Peraí, gente, vamos lá. Pega o bichão. Vamos lá, onde é que tá? Aqui. Achei. Achei porque tá marcado, né? Não achei, assim, que eu sou muito boa. Eu gosto daqueles professor que abre assim, menino, parece pastor vendo Bíblia. Ele sabe onde é que tá tudo. Cadê? Jesus, cadê o artigo 7º? Aqui, ó. São direitos do advogado. Exercer com liberdade a profissão em todo o território, tá? Esse é o artigo 7º do Estatuto da Advocacia, né? Aqui, cadê o Código de Ética? É no Código de Ética que eu quero. Peraí. Aqui. Estatuto da OAB. Vamos lá. São direitos dos advogados, a inviolabilidade de seu escritório, local de trabalho, comunicar-se com seus clientes, ter a presença do representante da OAB. Só que a gente vai falar sobre tudo isso, mas saibam, tá, que está no Estatuto da Advocacia, no artigo 7º, que são os direitos dos advogados, que nós teremos em breve. Então tá. A inviolabilidade de documentos e arquivos. É assegurada ao advogado total inviolabilidade de sua comunicação e seus documentos, de acordo com o inciso 2º do artigo 7º do Estatuto da Advocacia. São direitos do advogado. 2. A inviolabilidade do seu escritório, local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho, sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativo ao exercício da advocacia. Está escrito aqui no artigo 7º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra de inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB. Bom, esse mandado, né, deve ser ensejado por indícios fundamentados de violação da lei ou necessidade da prova. Deve ser específico quanto ao seu objeto e na extensão do fato que o motiva. A execução do mandado de busca e apreensão precisa ser acompanhada de um representante da OAB, ok? Prerrogativa número 3. Comunicação com o cliente a qualquer situação. Também é uma das prerrogativas do advogado, né? Poder se comunicar com o seu cliente em qualquer situação. Clientes presos, né? Tem a prerrogativa de entrar em contato com os seus advogados pessoalmente ou por outras formas, né? É importante destacar o sigilo profissional. Toda forma de comunicação entre o advogado e o cliente, ela é sigilosa, tá? Até mesmo a tecnologia na advocacia, ela também abrange o sigilo, tá? Assim prevê o inciso 3º do artigo 7º, tá? Eu tô aqui com o artigo 7º aberto, mas eu transcrevi eles para vocês, porque aqui é bem pequenininho, eu faço uma cara feia para ler, então eu preferi escrever para vocês. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, assim, ainda que considerados incomunicáveis. Não existem incomunicáveis para um advogado e o seu cliente. Livre acesso a espaços. Todo advogado tem livre acesso a cartórios, salas e espaços reservados a autoridades judiciais. Mesmo fora dos horários de expediente, nenhum profissional deve ser impedido de acessar secretarias, prisões, delegacias, cartórios e outros espaços. Como é que fica a prisão em flagrante do advogado? Caso seja decretada a prisão em flagrante do advogado, é garantida ao profissional a presença de um membro da OAB. De acordo com o inciso 4º do artigo 7º do Estatuto da OAB, a prerrogativa do advogado. Inciso 4º. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia
para a lavratura do auto respectivo sob pena de nulidade e nos demais casos a comunicação expressa seccional da OAB. Deixa eu só ver um negocinho aqui, que em um lugar eu escrevi... não ser recolhido preso de sentença... é quarto mesmo, viu, gente? Artigo 7º, inciso 4º. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura de auto respectivo, sob pena de nulidade e nos demais casos a comunicação seccional da OAB. As hipóteses de prisão em flagrante também estão previstas no mesmo artigo, em seu parágrafo 3º. Dispõe-se: o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observando o disposto no inciso 4 deste artigo. Outra prerrogativa número 6, exercício da ampla defesa em juízo. De acordo com os incisos 10º e 11º do artigo 7º da Lei do Advogado, ele diz, escrevi para vocês, tá? O inciso 10º. Usar a palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como replicar acusação ou censura que lhe forem feitas. Inciso 11º. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou reagimento. 7ª prerrogativa, a acessibilidade aos processos. Essa é bem importante também, né? Todo advogado tem a prerrogativa de constar quaisquer processos judiciais ou administrativos em cartórios ou repartições. Também é possível solicitar vista dos autos desde que esteja no prazo legal, citando o inciso 15º do artigo 7º do Estatuto da Advocacia, ter vista dos atos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente ou retirá-los pelo prazo legal. Porque tem advogado que retira e fica a vida agarrado naquele OLX no processo, né? Devolve o processo, né? Ele fica agarrado aqui. Vale destacar que a prerrogativa do advogado de acesso aos autos é válida mesmo para os casos que o profissional não tem procuração ou ainda não sejam considerados segredo de justiça. Isso se lê no inciso 16º reproduzido abaixo. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Em 10 dias tem que devolver. OLX. A súmula vinculante 14 do STF também prevê a prerrogativa do advogado de ter acesso aos elementos da prova da construção da defesa. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos da prova que, já documentados em procedimentos investigatórios realizados por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito da defesa. Neste sentido, o STF decidiu em 2016, na apelação civil 0031.706.35 do DF, o direito do advogado ao acesso a processos ou procedimentos em qualquer órgão do Poder Judiciário e Legislativo ou da administração pública em geral é assegurado pelo Estatuto da OAB no exercício da garantia fundamental do direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral com meios de recursos a ela inerentes. Aplicação da súmula vinculante 14 do STF. Infrações e sanções disciplinares. Porque a gente já se inscreveu, a gente já sabe que são os nossos direitos e prerrogativas. Agora não fazer seu, tá bom? Bom, infrações e sanções disciplinares, tá? São especificados no artigo 34 do Estatuto. Gente, Estatuto e Código de Ética é uma coisa tão pequena, gente, com tudo que a gente estuda, com a Constituição, por exemplo, o Código Civil, é tão pequena
que todo dia que eu acordo, eu leio o estatuto e o código de ética. Todos os dias. Aquilo tem que estar no meu coração. Meu, se eu conseguir aqueles 8 pontos, sabe? Me faltam 32, dividido em 16 matérias. Então, se eu gabaritar ética, nossa, eu acho que eu morro de tanto chorar, entendeu? Por isso que tem que acordar, tomou o remedinho, toma o remedinho, Estatuto da OAB e Código de Ética. Lê. Lê que isso vai ficar gravado no seu coração. Artigo 34. Constitui infração disciplinar. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Inciso 2º. Manter a sociedade profissional fora das normas de preceitos estabelecidos nesta lei. Inciso 3º. Valer-se de agenciador de causas mediante participação dos honorários a receber. Fala pro cara assim, ó, vai lá e me recomenda. Se eu te dou 10% da causa se ele fechar comigo. Não pode, né, gente? Isso é absurdo também, né? Tô vendendo a advocacia, é tão difícil conseguir isso. Dignidade da advocacia sempre acima de tudo, né? Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Aê, quem tem uma causa trabalhista, o advogado está passando na sua rua, tapioca, pamonha, né? Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. Mete o louco, né? O nome disso. Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se de boa fé, quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Gente, violar sem justa causa o sigilo profissional. Pensa se sair contando? Não, menina, mas ele disse que matou mesmo, foi? Absurdo, né? Não tem como, né? Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. Por exemplo, você perdeu um prazo. É prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. Perdeu o prazo, encerrou, deu revelia, a empresa vai ter que pagar. Você arca com os prejuízos também. Mais pra frente a gente vai ver, mas você arca com os prejuízos e solidariamente o escritório. Quer dizer, você tá ferrado. Prazo é prazo. A gente não sabe, dizem que advogado não sabe fazer conta. Não sabe fazer conta, não acho isso muito não, porque eu vejo advogado rico que sabe fazer muita conta. Muita conta tem, tá? Mas prazo a gente sabe contar muito bem. Vê se a gente se atrasa. Acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação ou nulidade do processo em que funcione. Alguém vai lá e fala assim, ó, te dou uns, sei lá quantos mil, e você faz um ato nulo, né, no processo que você é patrono, só pra me beneficiar. Sabe umas coisas de louco? Louco. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrido 10 dias da comunicação da renúncia. Você sai fora, não tá nem aí, não quero mais falar com esse cara é chatão, meu. Ele não entende o que eu falo, ou ele quer coisa que não dá pra dar, sei lá, qualquer que seja o motivo, você abandonar a causa, tá? Decorridos 10 dias antes, 10 dias da comunicação da renúncia, quer dizer, você tem que chegar pro cara, pro seu cliente, falar que você está renunciando e durante 10 dias, se tiver algum prazo que tenha que ser cumprido durante esses 10 dias, é responsabilidade sua, tá? E a gente vai para subestabelecimento depois, mas antes de subestabelecer um novo advogado, é sua responsabilidade, tá? Durante 10 dias após a renúncia. Fazer publicar na imprensa desnecessárias e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Bom, não tem fair play, né? 15.
fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Ele faz em meu nome uma imputação que a terceiro de fato punível como crime. Ele fala que eu disse, ele fala assim, ele fala em meu nome que o A matou o B. Deixar de cumprir no prazo estabelecido, determinada e emanada do órgão ou de autoridade da ordem em matéria de competência desta, depois de regularmente notificado. 17. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. 18. Solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para a aplicação ilícita ou desonesta. Ah, vai lá, vê se você não consegue um jogo, né? Se não consegue um cafezinho. Gente, por favor, né? Receber valores da parte contrária ou de terceiros com objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte. Para que você vai receber o valor da parte contrária? Para não atuar, né? Com todas as suas forças na parte que você é patrono, né? Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB depois de regulamentos notificados a fazê-lo. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Manter conduta incompatível com a advocacia. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos da inscrição da OAB. Tornar-se moralmente idôneo para o exercício da advocacia. Praticar crime de infame. Praticar o estagiário ato excedente à sua habilitação. Parágrafo único, inclui-se na conduta incompatível prática reiterada de jogos de azar não autorizado por lei, incontinência pública e escandalosa, embriaguez ou toxomania habituais. As sanções disciplinares estão elencadas no artigo 35 e consistem em censura, suspensão, exclusão e multa. As sanções devem constar nos assentamentos do escrito após o trânsito julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade de censura. Bom, então vamos lá para o subestabelecimento, mas antes disso, deixa o seu gostei. Então, sabe por quê? Porque olha, eu abandonei marido, abandonei casa, abandonei filhos, abandonei mãe, minha irmã que mora lá em cima, não vejo mais minha sobrinha, sabe? É só isso que eu faço o dia inteiro. Eu fico estudando, depois do que eu entendo eu coloco aqui, ó, no Word, depois eu vou na internet, ver se não tem uma atualização, se não tem uma novidade, se não tem uma coisa mais legal para escrever, coloco aqui, transcrevo os artigos para você. É pior que trabalho, gente. Eu trabalho quase 14 horas por dia para fazer 2 vídeos. Vai, deixa seu like, se inscreve no meu canal, tem quase 2 vídeos por dia. São 30 dias de vídeo gratuito para você passar na primeira fase do 32. Vamos passar juntos. Vamos lá? Subestabelecimento. Quando ocorrer um subestabelecimento com reserva de poderes, deve ser ajustado anteriormente o valor a ser recebido pelos honorários do advogado subestabelecido. Ok? Com reserva de poderes, é que eu advogado, eu tô nessa ação há 2 anos, né? Então, há o subestabelecimento com reserva de poderes, né? Então, antes de haver esse subestabelecimento, né, tem que ser ajustado o valor que será recebido dos honorários, né, do advogado subestabelecido. Então, assim, eu vou subestabelecer para o advogado X, mas quanto vai ser o meu honorário? Eu que sou estabelecido, porque ele é estabelecente, eu sou estabelecido. Então, quando a causa se der fim, né, quanto vai ser o meu honorário? Ou até aqui eu fiz X. Você vai me pagar, então, até o X que eu fiz. E o artigo 24 diz... Eu tô com umas espinhas aqui, umas bolinhas, nada a ver com a minha idade. Artigo 24. O subestabelecimento do mandato com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa.
tá? O subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige prévio e inequívoco conhecimento do cliente. O subestabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente os honorários com o estabelecente, que eu expliquei anteriormente. O artigo 26 do Estatuto da OAB diz que o advogado estabelecido com reservas de poderes tiver que cobrar honorário, deverá este contar com a intervenção do estabelecente, ou seja, nesse tipo de situação, se o subestabelecido precisar cobrar judicialmente o valor dos honorários, deverá contar com a participação do subestabelecente, tá? Porque os advogados são parceiros, né? Que nem médico, engenheiros, né? Nós temos a nossa classe, nós somos parceiros. O artigo 26. O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento, ok? Bom, último tópico, não mais importante, né? Porque ganha-se din-din assim, né? Aqui, e tem uma coisa que eu descobri muito legal, muito legal. Bom, publicidade na advocacia, esse é o último tópico. Ética, 8 pontos. Vamos gabaritar a ética, vamos? Todo dia que você acordar, reza. Se você rezar, né? Eu rezo. Reza e reza o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética. Reza e reza o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética. Todos os dias. É rapidinho, não dá nem meia hora, gente. Vocês vão ver 8 pontos na sua média dos 40. Faltam só 32, tá? E 16 matérias. Impossível você não conseguir. Foca na ética. Todo dia, pílulas de ética. Vai pro trabalho, lê ética. Tá no busão, lê ética. Entendeu? Tá no banheiro, lê ética. Tudo você lê ética. Não tem motivo pra não ler. Tá esperando a comida? Lê ética. Imprime na internet. Não precisa levar um bicho desse tamanho pro restaurante. Mas lê ética, tá? Então vamos lá. Publicidade na advocacia. O que pode? É permitido veicular anúncio de sociedade de advogados contendo nome, registro da OAB dos advogados, número de registro da sociedade de advogados, endereço eletrônico e horário de atendimento. Numa placa, tá, gente? É permitido ao advogado ter website e veicular anúncios na internet, observando a mesma moderação da veiculação de jornais e revistas. Espera aí. Escritório de advocacia ou advogado unipessoal pode divulgar seu site pela internet. É permitida a publicação de anúncios de website do advogado ou do escritório em outros sites na internet. Eu tenho um site na internet e eu cito o seu, isso é permitido. É permitido o uso de logotipos, mas tende a ser compatíveis com a sobriedade da advocacia. É permitido a veiculação... Pode chegar. Ai, gente, eu não posso falar o que eu vi, porque... não pode chegar advogado muito louco, entendeu? Vem em mim, causa ganha, uns negócios assim, sabe? É permitida a veiculação em espaços para publicidade de advogados ou escritórios em páginas de revista jurídica. Quem vai ler revista jurídica? O advogado. Por que ele precisa de um advogado? Me explica. Cada uma, né? É permitida a participação do advogado em revistas jurídicas na internet. Claro, né? Quem é que vai responder as questões jurídicas que as pessoas têm na internet? Quando você jogar lá no Google infrações e sanções disciplinares, quem é que vai responder? O padeiro? Não, o advogado. É permitido fazer referência a títulos ou qualificações profissionais, especialização técnico-científica e associações culturais e científicas, endereços, horários de expedientes e meio de comunicação. E quando você põe seu currículo, né, no lugar, né? Sheila Hansen, fiz isso, fiz aquilo, isso aqui é o meu endereço, isso aqui é o meu horário de expediente, esse é meu e-mail. É considerada apenas informativa e moderada a reportagem jornalística informando sobre a participação do advogado em seminário jurídico. Seminário jurídico vai falar quem? A publicidade deve se dar por veículos especializados, sendo vedados anúncios de escritório de advocacia e revista não jurídica. Gente, quem é que vai comprar uma revista jurídica para procurar um advogado? Calma, que a coisa só piora. É
Isso é o que é permitido, tá, gente? Depois eu vou falar do que não é permitido. É permitido veicular anúncios de serviço de apoio a advogados em revistas e jornais. O advogado deve utilizar revistas e jornais especializados em direitos dirigidos aos profissionais para veicular seus anúncios. É permitido mencionar as especialidades do escritório ou advogado em anúncio. Oh, pelo menos, né? Vai fazer o quê? Clínica geral, descubra quando for. É permitido o uso de fotografia nas homepages, mas essas devem ser compatíveis com a sobriedade da advocacia. Vai ter lá um hang loose, né? No advogado, é negócio assim, não, né? É permitido comparecer a eventos que premiem advogados pelo seu trabalho e o noticiário do prêmio é considerado a consequência lógica do evento. Ah, que bom, né? É permitida a divulgação de eventos nos quais o advogado irá participar como palestrante. Nossa, ele ficou rico, né? Com o que é permitido, né? Vou falar o que não é permitido. Não é permitido anunciar em catálogos empresariais ou profissionais, como catálogo empresarial de engenharia, arquitetura, agronomia, etc. Não é permitida a publicidade através de rádio ou televisão. Não é permitido utilizar cores extravagantes na placa de identificação do escritório. As cores devem ser discretas e moderadas. Nada de pink, tá, bebê? Nada de... nada, tá? Não viaja. Não é lettering, é placa. Não é permitido oferecer serviços via fax ou e-mail. Meu, então manda e-mail pra quem, cara? Tá bom. Que nem tinha aquela mala direta, né? Que você tinha um monte de gente, né? Que você comprava. Meu, mas tu vai abrir um e-mail dizendo, ó, advogado trabalhista. Olha, mas não pode, tá? Já não pode, mas você também não faria isso. Direcionar a oferta de serviços e causas determinadas. Eu consigo o seu benefício continuado, BPC, né, o seu LOAS, vem comigo que tu brilha. Fixar honorários e formas de pagamento mediante depósito bancário. Já pode Pix agora, né? Impossibilitar a identificação do profissional responsável pelo mau serviço e da impessoalidade dos contatos. Não é permitida a publicidade em locais de utilização pública como clubes esportivos nem em uniformes esportivos. Não pode patrocinar o timão assim, tipo, advocacia, Sheila Hansen. Não é permitida a publicidade ao lado de ofertas de serviços e produtos de consumo. Friboi, patrocinada por Sheila Hansen, advogada e churrasqueira. Não é permitida publicidade em parede de edifícios. Não é permitido estampar nome profissional em objetos estranhos à advocacia, como Queria tanto uma canetinha escrito aqui, ó. Advogada Sheila Hansen, advogada do sei lá o que, trabalho constitucional. Tudo bem, vamos fazer do que eu faço pós. Advogada das startups e Lawtech. Aí eu dou, olha cliente, oi amigo, toma uma canetinha, qualquer coisa que você precisar, os meus contatos estão nela. Vamos lá. Não é permitida a utilização de dizeres próprios de atividade comercial, como consulte-nos hoje mesmo, não pode. Não é permitido divulgar o preço do serviço. Aqui estamos em promoção por somente R$1.000, você... Não é permitido ofertar consultas gratuitas no website. Não, para, né, gente? Até consulta espiritual é cobrada, né? Eu vou estudar 5 anos, vou estudar a vida, vou dar a vida para passar nesse exame da FGV, tá? Para eu dar uma consulta no website pro cara ir lá e procurar o advogado amigo dele e... agora que eu sei que eu tenho razão, então eu vou procurar um advogado. Para, né? Bom, não é permitida a utilização de nomes fantasias. Tipo, advocacia vem que vence. Não é permitida a veiculação de publicidade em conjunto com outra atividade. Advocacia e serviços contábeis, açougue, mercado. Não dá, né? Não é permitida a utilização de fotos de prédios dos tribunais. Essa é ótima. Visa evitar a associação do órgão com o escritório. Eu vou colocar uma foto do TRT-02, lá em São Paulo. Aí eu vou colocar assim, ó,
no meu escritório, Sheila Hansen. Agora tem uma coisa muito legal que eu descobri aqui na internet, fuçando, sobre a publicidade, né? A OAB, ela ia entrar com um projeto de lei agora em março, só que dependia da vacinação, né? Bom, então significa que ela não entrou. Para modernização da publicidade na advocacia, que é fóssil, né? Fossilização total ali, né? Então, eles fizeram 6 perguntas aos advogados, né? E algumas delas foram para ver se os advogados estavam também, né, na mesma pegada da modernização da publicidade. É a favor da publicidade e propaganda da advocacia em redes sociais? Outra pergunta. É a favor da flexibilização das regras de publicidade da advocacia? Outra pergunta. É a favor da utilização de plataformas digitais para intermediação e divulgação de serviços profissionais? Outra pergunta. É a favor da divulgação de serviços jurídicos específicos? Outra pergunta. Devem ser regulamentados limites da publicidade da advocacia nas redes sociais? Por exemplo, patrocínio de postagens, comentários de casos concretos, etc. Tá? Então, assim, mais de 82% deles foram favoráveis à publicidade e à propaganda da advocacia nas redes sociais. Cerca de 83% disseram que são a favor da flexibilização das regras. 79% disseram querer utilizar plataformas digitais para intermediação e divulgação de serviços. Essa informação está segundo o Neto, e eu peguei na Conjur. O novo provimento pretende contemplar os desejos dos advogados. Olha que bacana, já pensou? Quem lá nos Estados Unidos tem outdoors, né, advogados, tem no banco que você senta para esperar o ônibus, tem um advogado atrás de você, no ônibus, né? Na Dinamarca também, que eu morei lá, né? Não tem esse problema quanto à divulgação. Nossa, vai ser muito melhor para os advogados, principalmente para os advogados iniciantes, né? Porque nós temos várias ideias revolucionárias, várias ideias inovadoras, né? E podemos até ganhar o Inovare. Só que não, ainda não, né? Seja menos. E assim, o pessoal de hoje em dia, eu tenho 42 anos, mas o pessoal que está se formando agora é super tecnológico. A minha filha de 10 anos mexe melhor no celular do que eu. Então, assim, com a ajuda das redes sociais, eu acho que os advogados iniciantes vão ganhar mais dinheiro, e os advogados que já têm nome, né? Por exemplo, tal advogado, veio aqui na minha cabeça o nome, né? De um advogado maravilhoso, criminalista que tem aqui em Santos. E aí, ele defendeu fulano, né? Eu vi na TV que ele defendeu fulano. Uma amiga minha tá precisando de um cara bom pra defender o filho dela. Aí eu vou lá e acho o escritório do cara nas redes sociais, entendeu? Apesar que eu não preciso que eu sei de cor onde é que ele tá, porque ele é muito bom. Ele foi meu professor, tá? Então tá. Por hoje é só, tá? Gente, foram 5 vídeos de constitucional, fechamos constitucional, tem 7 questões na prova da FGV, estamos no primeiro de ética, gravarei mais 3 de ética, fecharemos a ética, são 8 pontos éticas, tá? Então, só aqui a gente já tem 15 pontos. Falando outra coisa, vai no banheiro, leva o código de ética e o estatuto. Tá esperando a comida? Código de ética e estatuto. Tá no busão? Código de ética e estatuto. Não esqueça, isso aqui tem que saber de cabeça, de coração, tá? Imprime, leva aonde você estiver, tá? Ao invés de ficar vendo o que os outros estão fazendo da vida, tá? Faça você a sua vida, ok? De estudante para estudante, muito obrigada. E olha, sucesso para nós.